E abra sua palavra comigo lá em Efésios 5. Efésios 5, versículo 16. Amém? Amém, aleluias. Vamos ler então, querido, só o versículo 16. Luquinha, eu vou te deixar no engatilhado, em Eclesiastes 11:4. Já fica aí na mão, a hora que eu terminar, você já pula para o outro. Efésios 5:16. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. E Eclesiastes 11, versículo 4. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Numa tradução livre, esse versículo de Eclesiastes 11:4 diz assim: se você esperar pelas condições perfeitas, jamais fará nada. Eu quero falar com você hoje, queridos, nós juntos aqui, a respeito de procrastinação. Palavra feia, né? Mas a atitude em si, se ela for bem aplicada, ela não é feia, ela não é ruim. Quantos sabem o que é procrastinar? É uma das razões. Não, o João está. Procrastinar, queridos, é a arte de deixar para depois. Quantos de nós já não deixamos para depois alguma tarefa? Alguma coisa que nós precisávamos fazer, realizar? Pior ainda, às vezes, uma decisão que precisa ser tomada e a gente fica enrolando. Aí quanto mais a gente enrola, mais a gente quer enrolar e mais enrolado fica, né? Quantos de nós já não fizemos isso? Deixamos para... Não, puxa, eu preciso fazer isso. Não, deixa, depois eu faço. Eu quero trazer para vocês, queridos, uma concepção e entendimento do que nós devemos ou não devemos procrastinar. O que nós precisamos empurrar com a barriga e o que nós precisamos tomar de responsabilidade e falar, não, basta. É hoje. Fala para o irmão do seu lado, é hoje. Todos nós procrastinamos alguma coisa. Se você não se identificou com a minha primeira pergunta, se alguém já deixou alguma tarefa, eu duvido que você nunca tenha acordado de manhã, o celular despertou, você apertou lá o soneca. Quantos já fizeram isso? 100%. Eu já ponho 6 despertadores, 7h30, 7h35, 7h40. Aí eu não ponho adiar em nenhum, eu não estou procrastinando nada, né? Só que não, eu estou enganando a mim mesmo. Todos nós fazemos isso em algum momento, em alguma situação nós já realizamos isso. Mas o que nós precisamos entender, compreender, o que nós devemos procrastinar e o que nós não devemos procrastinar. Porque a procrastinação em si, ela é ruim quando ela é mal aplicada. Por exemplo, eu tenho um cartão de crédito que tem um limite de 15 mil reais. Eu ganho 5. Aí eu gasto os 15 mil. A hora que a conta chega, o que acontece? Não tenho dinheiro para pagar. Se eu pago, eu fico negativo. Aí eu pago o cartão, não pago todas as outras contas. O que eu deveria ter feito? Não ter pegado o cartão. Não adianta, eu compro em 10 vezes 10 coisas. Vou gastar o mesmo valor. Então o que eu deveria ter feito? Não procrastinar e falar, poxa, eu não tenho condição. Se você é sábio, se você tem sabedoria, discernimento, você deixa ali o cartão e você fala, eu vou usar numa necessidade, em uma urgência, alguma coisa assim, ótimo. Mas se como eu, queridos, você não vê o fim do saldo, você não para de gastar, não usa. Não procrastina a decisão de ligar para o banco e falar, ei, cancela esse cartão. Mas por quê? Eu liguei uma vez para o banco e falei, cancela esse cartão, por quê? Porque ele é um instrumento do diabo na minha vida. A mulher ficou assim e falou, não sei nem o que responder agora para o cara. Porque eu me permitia ser manipulado, de certa forma, pelo cartão. E eu ficava ali, procrastinando. A gente teve uma situação que a gente se endividou num nível que a gente cancelou o cartão, vendemos o carro para ajustar as contas e pegamos um carro bem inferior financiado.
A gente ajustou, cancelamos os 3. Eu tinha 2 cartões, a Rê tinha 1. A gente cancelou tudo, falou, não dá. Por que a gente quer cartão? Não, porque tem milha, porque ganha ponto, porque isso, que aquilo outro. Aí a gente fica pensando nas milhas, gasta todo o dinheiro que você não tem, mais o que você vai ter, que você nunca vai chegar a ter, e você fica no quê? Num ninho de cobra. Então nós precisamos virar uma chavinha hoje e decidir, isso eu preciso procrastinar, mas isso eu não dá mais. Amém? Eu achei uma definição boa, querido, sobre procrastinação. Procrastinar é o deferimento ou adiamento de uma ação. É a habilidade de deixar para amanhã. É ou não é verdade? A gente faz isso com frequência. A gente deixa alguma coisa, por exemplo, a gente chega na sexta-feira, não, final de semana, vou arrebentar. Segunda-feira eu faço o regime. Mas essa segunda-feira nunca chega, é ou não é verdade? Quando é que começa o regime? Never. Chega a segunda e você fala, não, na próxima. Ou ainda aqueles que são mais descarados ainda. Quando é que você vai fazer um regime? Em agosto. É, agosto de Deus. Ainda joga bronca para Deus. É ou não é verdade? Agora, queridos, deixa eu te perguntar, procrastinar é pecado? Depende. Mas antes de eu responder se procrastinar é pecado, nós precisamos entender o que é pecado. O que é pecado, querido? Errar o alvo. Ó, João, você quer pregar no meu lugar hoje? Porque eu estou achando que... Vamos lá. Do hebraico, olha só. Em hebraico, a palavra pecado é shatat. Alguma coisa assim. É C-H-A-T-T-A-T. Eu não sei falar hebraico, então eu estou chutando que é shatat. Que significa exatamente errar o alvo. Em grego, é amartia. Alguma coisa assim. Que significa sair da rota. Em latim, é peccare. Parece mais italiano, né? Que em seu significado primitivo, ele significa fazer um passo em falso, ou dar um passo em falso. Quantos aqui já não deram um passo em falso? Ou perder o pé e, portanto, cair. Então, ou seja, procrastinar é pecado se a procrastinação está nos impedindo de atingir o alvo proposto por Deus para as nossas vidas. E aí eu volto a te perguntar agora. Isso que você tem procrastinado na sua vida é um pecado? Porque a palavra é muito clara. Pecado é exatamente isso, é errar o alvo. Então, eu já falei disso um tempo atrás. Se eu pego o celular e fico nele à torta e à direita, ele vai me ajudar a atingir o alvo que o Senhor tem para a minha vida? Não, então o celular é um pecado, certo? Para mim, sim. Porque eu estou usando ele de forma errada. Para a sua vida, ele pode ser um instrumento de evangelismo magnífico. Então a questão é, o que é pecado? Para quem que é pecado? Vocês estão comigo? Pecado, então, é errar o alvo. Agora, um professor universitário, algum tempo atrás, americano, ele começou a estudar sobre procrastinação. E ele passou 5 anos estudando sobre isso. E sabe o que ele constatou? 95% das pessoas procrastinam diariamente. Você deixa de lado, você deixa para depois, você, não, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. A gente fica nesse ciclo, a gente fica nessa rotatividade demoníaca, se é que eu posso dizer assim, porque na verdade o diabo não faz nada, ele olha assim e fala, não preciso fazer nada. Os caras estão ali, eu estou aqui tranquilo, de boa na lagoa. Mas a gente permanece nesse embaraço. Devido ao temor, queridos, e ao fracasso, ou a outras inseguranças, nós esperamos demais antes de iniciar um projeto, ou tomar uma decisão. Quantos aqui não passam por isso? Puxa, será? Eu acho que isso. Puxa, não sei, eu acho que aquilo. Puxa, mas e aquilo outro e tal? O que é isso? É o quê? Isso é nada mais, nada menos do que ansiedade. Procrastinação está totalmente ligado, queridos, à ansiedade. A preocupação. Você se preocupa com o seu amanhã,
Só que você não vive o seu hoje. Sabe, eu quero ser um grande homem de Deus. Quantos aqui querem ser um homem usado por Deus? Uma mulher usada por Deus? Tá, o que você tem feito para isso? É nada, a gente só fica assim, eu quero, eu sou, amém, aleluia, Deus vai me usar, vai me mandar, eu vou acontecer, eu vou fazer. Mas o que a gente faz hoje? O que nós temos feito hoje para aquilo se transformar no nosso amanhã? A gente costuma sempre com frequência dizer, amanhã eu faço, amanhã eu começo. É ou não é verdade? Quantos aqui já não disseram isso? Amanhã eu faço, amanhã é segunda, amanhã eu faço o regime. Tá, deixa eu te perguntar. Você faz amanhã? Faz ou não faz? Tá, faz amanhã agora. Não, amanhã nunca chega. Quando ele chega é o seu hoje. O que você pode mudar então? O seu hoje. Alguém tem essa condição de fazer amanhã agora? Amanhã eu faço. Não, você pode se planejar. Você pode se programar. Você deve se programar. Mas muda o seu amanhã agora. Amanhã eu preciso trabalhar. Mas é amanhã, certo? Se eu for agora trabalhar, o que vai acontecer? Se for uma empresa, talvez ela esteja aberta. Mas vão olhar e falar, o que você está fazendo aqui? O seu horário era amanhã. Quando chega o seu amanhã, ele se torna o seu hoje, então você faz alguma coisa. Está entendendo? Está comigo aí? Está entendendo onde a gente vai chegar? Cara, se você tem em mãos uma decisão, se você tem em mãos a condição de realizar uma tarefa, é porque você é a pessoa escolhida para isso. Para de fugir dessa decisão. Para de procrastinar aquilo que deve ser feito hoje. Para de empurrar com a barriga, como o João disse. Nós não podemos isso, ainda tem uns que têm uma barriga fininha, tem outros que, como eu, têm uma barriga avantajada. Mas nós precisamos, queridos, tomar hoje essa decisão, nós precisamos romper hoje com isso. Não adianta nós empurrarmos com a barriga, não, amanhã eu faço, e você vai empurrando, e vai empurrando, e vai empurrando. Ei, se você empurrar o de hoje para amanhã, vai acumular o de hoje e o de amanhã. Aí você vai chegar amanhã e vai falar, nossa, tem muita coisa, depois eu faço. Aí você vai empurrar o de hoje e o de amanhã. E aí você vai chegar em depois de amanhã e vai ter o de hoje, o de amanhã e o de depois de amanhã. Entende? E onde é que você vai chegar dessa forma? Você vai ter que comprar um... Como é que é os nomes? Não é tanque, é trator. Porque o negócio vai ficar grande, vai estar cheio de entulho, cheio de lixo, cheio de coisa ali, misturada. E onde é que nós vamos chegar dessa forma? Deixa eu te perguntar, deixa para depois. Você deixa para depois o boleto que você precisa pagar? Se você deixar para depois, o que acontece? Pagar juros. Incorre mora, incorre um monte de coisa. Juros de cartão de crédito, então, misericórdia. Tá barato esse aí ainda, hein? Não, eu não vou, não tô nem, já estou cancelando já esse demônio. Você está entendendo, queridos? Nós precisamos ser intencionais. Se você decide não fazer nada hoje, intencionalmente, você está decidindo não mudar nada. Porque se nós, não, eu não vou fazer hoje, amanhã eu faço. Amanhã eu faço, depois eu realizo, você não está mudando nada. Você precisa mudar o seu hoje, seja intencional, querido. Seja intencional naquilo que você está fazendo. Você tem que assumir a sua responsabilidade. Fala para o irmão do seu lado, você tem que assumir a sua responsabilidade. A minha responsabilidade é minha. A sua é sua. Semana passada nós tivemos... Foi semana passada a festa? Foi? Foi, né? Nós tivemos a festa. O pessoal tirou ali o cartaz ali da frente e tal. Aí o tio chegou em mim e falou, tia, aquele outro ali e tal, é adesivo. Dá para tirar com uma espátulazinha e tal, assim, assim, assado. Falei, show, não, durante a semana eu tiro. Nem falei para ele, eu pensei só, durante a semana eu tiro. Aí chegou segunda, não, tá não, irmão, em nome de Jesus. Mas passou segunda, passou terça, passou quarta, passou quinta. Chegou na sexta, eu falei, ou vai ou vai.
Fiz algumas coisas que eu precisava fazer, desci, fiquei ali, tirei, sei lá, uma horinha eu tirei ali. Mandei uma foto para o Ti, e foi naquela hora que eu estava ali, o Senhor falou, procrastinou até hoje, né, miserável. Falei, estou entendendo, Deus. Porque chegou naquele dia, eu estava ainda sem a mensagem, eu falei, Deus, não sei, o Senhor se vira, dá seu jeito, a mensagem está pronta, eu estou te buscando, o Senhor precisa me falar. E não deu, eu subi na escada ali, ele falou, procrastina. Eu falei, estou entendendo, estou entendendo. Ah, mas vou dar um tempo, eu vou esperar um pouco, vamos ver o que é que acontece, vamos deixar o tempo, sabe? Muitas vezes a gente já disse isso, né? Não, vamos dar tempo ao tempo. Tempo resolve alguma coisa, querido? Se tempo resolvesse alguma coisa, o diabo tinha voltado para Deus. Fazem 6 meses que ele tomou um rolo e até hoje ele não se levantou. O tempo muda alguma coisa? Não, o tempo não muda nada. Olha só, tempo não resolve as coisas. Tempo é o meio pelo qual você resolve as coisas. Ou não, se você ficar procrastinando. Se de outra forma eu posso falar, tempo não resolve as coisas. Tempo é o meio pelo qual você procrastina as coisas. Mas o que eu quero te trazer de concepção hoje é, cara, faça. Toma a sua decisão, toma a sua postura. Assume o que é seu. Você tem uma responsabilidade que é sua, ela não é minha. A sua responsabilidade hoje era pregar? Não, essa responsabilidade era de quem? Era minha. Então quem que precisava se preparar? Quem que precisava buscar o Senhor nesse sentido? Eu, certo? Certo. A responsabilidade do pessoal do louvor era fazer o louvor, não era? Sim. Então eles precisaram se preparar, buscar do Senhor e tudo mais. Agora, se a gente não faz isso, o que acontece? Eu ia chegar aqui e ia ficar enrolando. Eu poderia ficar aqui enrolando, segurando o pessoal do louvor aqui até as 9. Pode acontecer do Espírito Santo mover e tal, é uma coisa. Agora, pode acontecer também do sem vergonha não se preparar. E ficar lá, não, chacatararaba, Deus está fazendo, Deus está... As coisas de Deus, queridos, nas nossas vidas. E o que é as coisas de Deus nas nossas vidas? Tudo. Seu casamento, sua relação, seu trabalho, o seu banho, o cafezinho que você fez antes do culto, ou que você tomou antes do culto, ou durante o culto. Tudo são as coisas de Deus na sua vida. Então as coisas de Deus nós não podemos fazer de forma desleixada, de forma a procrastinar as coisas. Nós não podemos caminhar dessa forma. Sabe, etimologicamente, a palavra procrastinar, ela se originou a partir do latim procrastinatus, ou procrastinare, que significa à frente de amanhã. E é o que eu acabei de falar aqui, é uma ansiedade. Você está se preocupando com aquilo que ainda não aconteceu na sua vida. Sabe assim, vamos usar a situação do cartão de crédito. Estourei no norte, gastei horrores. A fatura fechou, vai chegar lá R$22 mil, suponhamos. Adianta eu ficar hoje me matando, agora descabelando, porque dia 31 vai chegar a fatura? Adianta? O que eu preciso fazer? Arrumar o dinheiro, trabalhar para isso. Não adianta, meu Deus, o que eu fiz? Aí você fica se preocupando só com aquilo, só com aquilo, só com aquilo. Você não faz nada hoje para resolver o quê? Aquilo. Nós precisamos mudar isso, queridos. Nós precisamos romper com esse sentimento, com essa apostasia, com essa apatia nas nossas vidas. Não dá mais para nós caminharmos procrastinando as coisas, empurrando. Sabe quantos já viram na internet uma imagenzinha assim, uma criança? Eu sou novo demais para servir a Deus. Aí um adolescentezinho. Eu ainda sou jovem demais para servir a Deus. Quantos já viram? Aí, eu vou falar então, porque eu não peguei essa imagem, me veio agora. Aí você está jovem, aí você está adulto, aí você fala, puxa, eu preciso trabalhar hoje, eu não tenho condição de servir a Deus. Aí você vai envelhecendo, você chega ali na faixa dos 50, 60, você fala, puxa, eu preciso cuidar da minha saúde agora, porque senão eu não consigo servir a Deus. Aí você chega nos seus 90, 100 anos e morre. E aí você escreve lá na sua lápide, eu morri, por isso eu não posso servir a Deus.
Sabe, a gente deixa tudo para depois. Nunca é o momento, nunca é a hora, nunca é a situação. Sabe, você quer procrastinar, querido? Você quer procrastinar? Quem quer procrastinar? Deixa eu dizer, é importante, você precisa procrastinar algumas coisas, sabe? O quê? Procrastina a briga, mas não a conversa. Procrastina a discussão, aquele atrito, aquela briga, mas não procrastina a resolução da situação. Procrastina, sabe? A gente precisa procrastinar, às vezes, a televisão. O Netflix. Saiu La Casa de Papel, sexta-feira, a gente já assistiu todos os capítulos. Mas tudo aquilo que a gente precisava resolver, a gente não resolveu. Tem 3 meses. É o quê? São 8 capítulos, não é muita coisa. Quase 8 horas. O que você poderia ter feito em 8 horas? Quantas coisas você não poderia ter resolvido, feito diferente em 8 horas? Eu assisti também, queridos. Mas eu não deixei de fazer outras tantas coisas. A Rei até ficou brava comigo. Eu falei, não, está terminando o último capítulo e eu vou descer com o Isaac. Tudo para depois. Eu falei, amor, falta 20 minutos, eu vou descer com ele. Aí terminou, eu desci, fiquei umas 2 horas com ele lá, brincamos e tal. Com a Luna também, a cachorra. Mas a gente precisa parar de procrastinar, queridos, o que é importante. Aquilo que é relevante para as nossas vidas. E procrastinar aquilo que não vai fazer diferença nenhuma. Por exemplo, isso aqui. A gente mexe nisso o dia inteiro. A gente acorda, a primeira coisa que faz é desligar o despertador. Aí você já está com a mão no celular, você desligou, você já abre lá o WhatsApp, Instagram, Facebook. É ou não é verdade? Aí você passa ali 2 horas. Aí você fala, eu não vou nem tomar banho porque eu estou atrasado para o trabalho agora. Aí você sai voado para o trabalho. E o que você fez de manhã que você queria fazer, você não fez. É ou não é verdade? Você queria tomar um café quentinho, um pãozinho, você queria ir na padaria comprar um pão, você não foi. Você queria talvez ler a Bíblia, espero que sim, acredito nisso. Você queria orar, aí você não fez também. Por quê? Ficou ali no WhatsApp, Instagram. Sabe, a gente procrastina tudo que não é de importante nas nossas vidas, que não é relevante para as nossas vidas. Mas aquilo que é importante, a gente fica procrastinando. Segunda-feira eu vou começar a leitura da Bíblia. Como eu ia começar o regime, como eu ia fazer o jejum, como eu ia e ia. Sabe, mude o seu hoje, queridos. Procrastinar é colocar à frente, ela significa à frente do amanhã, é a nossa ansiedade de caminhar antes da hora naquilo que não deve ser caminhado. A gente precisa romper com isso de fato, queridos. Nós queremos viver um grande amanhã, mas nós deixamos de lado as decisões de hoje que nos levam a um amanhã glorioso. O que você precisa decidir hoje? O que você precisa mudar hoje? O que você precisa fazer hoje? Não vamos falar nem de mudança, de fazer hoje. Sabe, eu tenho os 2 boxes lá em casa. Eu tenho 3 boxes. Um é apertado, a gente não usa. Os outros 2 tá com vazamento. Faz quanto tempo? Preguiça e não tenho dinheiro. Mas não é encanador, é só passar um rejunte ali. Eu tentei, passei o rejunte, resolveu de alguma forma, mas a gente foi muito ansioso, tomou banho antes da hora, saiu o rejunte. E está lá. Sabe, isso a gente precisa resolver. E a gente não faz. Você está me entendendo, querido? Você está comigo aqui, de fato? Eu quero ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Quantos querem ser melhor amanhã do que são hoje? Mas a gente não muda. A gente fica pensando somente em ser melhor e não decide hoje melhorar. Abra comigo aí Mateus 6:34. Olha aí. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas de... Você está comigo aqui, querido? Então vamos ler, vamos de novo. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. O que a palavra está dizendo? O que Jesus está nos dizendo?
para você viver o hoje. Eu não posso me preocupar com o amanhã, eu não posso me planejar para o amanhã, eu devo. Mas eu não devo viver hoje o meu amanhã, eu devo viver hoje o meu hoje. Está entendendo? Você está comigo aqui mesmo? A gente precisa romper com isso, queridos, porque a gente caminha sempre. A gente está aqui numa igreja hoje, a gente está, sei lá, com 50 pessoas. A gente fica pensando, eu quero 1000. Aí eu só fico lá, 1000. E os 50 de hoje? Eu desprezo? Eu não dou valor, a gente não cuida, a gente não ama, a gente não se ama, a gente não se relaciona? Não, a gente ora por um crescimento, por aquilo que o Senhor tem declarado sobre as nossas vidas, mas a gente não vive em função do crescimento que nós esperamos para o nosso futuro. Nós realizamos o nosso hoje, o nosso presente. Cabe, em outra versão, a cada dia o seu mal. Para, querido, de se preocupar com o mal de amanhã. Sabe o que isso vai trazer sobre você? Peso. E ainda vai pior, vai gerar, sabe o que em você? Depressão. Depressão é fruto, em grande parte, de ansiedade. Ansiedade é se preocupar com o seu amanhã. Se preocupar com aquilo que você não tem condição de fazer, de mudar. Para com isso, queridos. Administrar o tempo na perspectiva de Jesus é sinal de sabedoria. Ele ensinou que a vida precisa ser vivida dia após dia, sem ansiedade. É isso que ele fala nesse versículo. A partir da percepção do cuidado de Deus. Cada dia precisa ser planejado na perspectiva correta. Alguém disse com muita sabedoria: quem falha em planejar, planeja falhar. Fala para o irmão do seu lado. Quem falha em planejar, planeja falhar. Quem curte uma planilha aí de Excel? Meu pai adora. Me dá até raiva às vezes que eu não entendo as coisas. Mas a gente precisa se planejar, queridos. Agora, não confunda planejamento com ansiedade. Planeje sim o seu amanhã, planeje o que você pode fazer hoje para mudar o seu amanhã. Não planeje o seu amanhã fazendo tudo hoje. Está entendendo? Cabe a cada dia o seu... Não, eu vou começar um regime, eu vou fazer academia, eu quero perder 40 quilos. Sumir. Eliminar, porque quem perde acha, aleluia. Eu quero eliminar 40 quilos, aí eu quero eliminar os 40 quilos hoje. Vou morrer. Vou ficar 32 horas num dia em cima da bicicleta, tem como? Não tem, porque o dia só tem 24. Fora isso, eu preciso dormir no mínimo 8. Fora o tempo que eu paro para comer. Está me entendendo, queridos? Quem falha em planejar, planeja falhar. Eu não estou dizendo que você tem que deixar na ponta do lápis a sua vida minuciosamente assim descrita. Eu vou fazer isso. 8:1, me levantarei. 8:2, estarei com o pé esquerdo caminhando para o banheiro. Não, não é isso. Mas você precisa se planejar. Você precisa ter um norte, você precisa ter uma direção. O que você vai fazer? Como é que vai ser o meu dia? O meu dia vai ser assim, assim, assado. Beleza, eu me organizei. Você recebe o seu salário. Você não se organiza dentro do seu salário para a sua vivência dentro do mês? Sim ou não? Ou você vai gastando, na hora que zerou, você fala, agora deu, o que tem a gente vai se virar até o fim do mês. Que dia é hoje? 3, lascou. Tem gente que eu já vi gente fazendo isso. Dia 3, passa lá o cartão, pipi, negado, lascou. E aí, o que você faz? Arruma bico, além do trabalho que você faz, você arruma bico, fica virado no girai, você não dorme, estraga a saúde. Sabe, a gente precisa se programar. Olha só, eu quero te mostrar alguns sinônimos de procrastinar. Primeiro deles, adiar. E eu vou te dar alguns relatos aqui, para a gente fazer uma brincadeira, tá? Pensa só, Jesus, diante da crucificação, dizendo para Deus, Deus, adia aí. Jesus fez isso, não fez? Ele falou que, Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ou seja, ele não procrastinou.
Ele falou, eu não quero. Mas se é isso que o Senhor quer e precisa de mim aqui para isso, eu vou fazer. O que ele fez? Então ele decidiu, querido. Pense se Jesus não faz aquilo naquele momento. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Você acha que mudava a história da humanidade? Ou não ia acontecer nada? Não, beleza, 3 dias depois crucificavam ele, não ia mudar em nada. O que você acha? Eu acho que a palavra diz para a gente assim, que Jesus veio na plenitude dos tempos. E plenitude, ela expressa exatamente o momento exato, aquilo que precisava acontecer naquele exato momento. Nem antes, nem depois. Então, se ele não morresse naquele momento, ia dar ruim. Para mim, está na Bíblia? Não. Não dessa forma tão clara. Para mim, ela diz isso de outras formas. Então, vamos pensar por Jesus, adia. Não, adia aí, Deus. Dá uma segurada que está estreito o negócio aqui. Eu não estou conseguindo. Passa na cabeça de vocês isso? Na minha cabeça não é concebível isso. Mas outro sinônimo, postergar. Posterga aí, Deus. Eu já brinquei até, falei agora há pouco do boleto. Posterga aí o boleto, Deus. Me ajuda aí. Vamos pagar depois. A gente acabou de falar. A procrastinação, queridos, de tudo aquilo que é necessário e importante nas nossas vidas, sempre nos levará para um caminho de embaraço. Se nós deixarmos para depois aquilo que é importante, aquilo que é fundamental, deixa eu te perguntar, se você deixar de comer 5 dias, o que acontece? Não, você morre. 5 dias você morre. Você morre. 5 dias sem água, perdão. 5 dias sem água você morre. Perdão. Sem alimento sim, você dura um pouco mais. Sem água e sem alimento... Procrastina, quero ver. Passa um dia sem beber líquido. Por quê? Isso é importante para a sua vida. Isso você não procrastina. Mas existem tantas outras coisas importantes para nós que nós procrastinamos. Qual é a diferença? Por que a gente aplica diferente uma coisa da outra? Por que a gente fica empurrando? Por que a gente fica deixando para depois? Sabe por quê, queridos? Procrastinar é um ciclo vicioso. Procrastinar, em outras palavras, é uma droga e vicia. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Demorar, por exemplo, é outro sinônimo de procrastinar. Agora pensa, se Deus demorar, quem já ouviu? Algumas pessoas já devem ter ouvido essa frase. Deus está demorando, queridos, é porque Ele está caprichando. Quantos já ouviram isso? Queridos, que frase do inferno. Porque a palavra diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, ele veio no tempo exato. A palavra diz que Deus faz as coisas no seu exato momento, nem antes e nem depois. E a gente começa a criar coisas, não, Deus está demorando. Não, quem está demorando é você a decidir, a mudar, a não procrastinar as coisas. Porque se você caminhasse de fato naquilo que o Senhor tem para a sua vida, aquilo já estava acontecendo. A sua decisão hoje coopera para o agir do Senhor na sua vida. E a sua indecisão, a sua falta de decisão, ela também coopera para que o Senhor não haja na sua vida. Ele é misericordioso, Ele vai te cuidar, Ele vai cuidar de você, Ele vai te livrar, Ele vai fazer um monte de coisa. Mas a promessa dEle... eu já ouvi muito isso. Não, porque eu tenho promessa. Já ouvi história... Pastores, homens de Deus em avião, o avião começa a chacoalhar. Não, fica tranquilo, eu tenho promessa. O avião não cai. Fala lá com Noé. Pergunta se Deus cumpriu tudo aquilo que Ele havia prometido na vida de Noé. Fala lá com ele. Eu posso citar alguns outros homens. Por quê? A gente procrastina aquilo que precisa ser feito. Por vezes o Senhor nos dá uma direção e a gente fala, tá, eu vou fazer, mas não exatamente assim. No caso de Moisés, Deus virou para Moisés e falou, pega a sua vara e vai até a rocha e fala à rocha. Ele pega a vara e senta a paulada 2 vezes na rocha. Não bastasse uma, 2 vezes na rocha. Aí o que Deus diz para ele? Queridos, assim, exatamente depois. Ele volta para a presença do Senhor e fala, amém, o povo está alimentado, você não entrará
em Canaã. Porque você não fez o que eu te pedi. Você está comigo aqui, querido? Está entendendo aonde que eu quero chegar com vocês? Está ficando claro aqui o caminho que nós estamos trilhando? Sim ou não? A mudez eu não interpreto. Um outro sinônimo de procrastinar, atrasar. E aí eu vou usar a frase que a gente ouviu no Metanoia. Quem acredita que está cedo demais sempre chega atrasado. Eu não vou nem elaborar muito aqui. Outro sinônimo, retardar. Quem já jogou o joguinho de corrida? O Edinho jogou muito comigo o Top Gear. Lembra? Quem lembra dos retardatários? Aqueles endemoniados no meio da pista. Você está lá macetando assim, você está apertando o botão, né? O carrinho lá correndo, você vê lá 130, 180, 200, 250, aí vem um retardatário, plá! O que acontece no joguinho? O carro não quebra, tá? No joguinho ali não acontecia isso, pela misericórdia de Deus. Mas a gente perdia toda a velocidade e o nosso adversário que estava do nosso lado... Aí eu fiz até uma brincadeira aqui, retardatários só servem para atrapalhar no nosso caminho. Para de retardar as coisas na sua vida. Quando você retarda as coisas na sua vida, além de você se atrapalhar, você atrapalha os outros. Nós precisamos caminhar. E retardar é aquele negócio de... É lá, a velocidade da via, 180. Vai lá para a Alemanha, aquelas vias de alta velocidade lá, que a velocidade mínima é 120. Passa lá 100 por hora para você ver. O que dá? Hã? Não, velocidade mínima 120. Velocidade máxima lá é... Sim, você tem a velocidade mínima daquelas 4 vias ali. Tem 4 vias. A mínima é 120. Passa na de 120 a 80 por hora. Não, mas aqui nem acontece tanto isso. Na Alemanha, vai lá, faz isso. Na Alemanha não dá 5 minutos de encosta numa polícia do seu lado, você encosta, você toma uma multa se eles não aprenderem o seu carro. Velocidade máxima. Velocidade mínima, você é parado. Exatamente. Então nós precisamos parar, queridos, de retardar os processos de Deus nas nossas vidas. Sabe, Deus está querendo realizar algumas coisas na sua vida e você está retardando. Você está, não, Deus, não. Estou com preguiça, vai doer. Mas deixa doer de uma vez. Sabe, eu falei uma vez, eu caí de moto uma vez, eu ralei esse joelho aqui, eu ralei o meu pé ali, o esquerdo e o direito. O meu joelho direito não ralou porque eu caí para o lado esquerdo. O que aconteceu? Eu fui embora para casa, cheguei em casa, lavei. Na realidade, eu fui tocar o Pedro e a Rebeca, era quase meio-dia, gente. Os dois estavam dormindo, não tinha criança ainda. Brincadeira, nem era isso, eram umas 9 horas. Eu tinha ido deixar a Rê no trabalho. Aí eu caí, aí eu cheguei lá, eles me ajudaram a lavar um pouquinho e tal, a gente passou uma esponjinha e tudo mais, papapá. E eu fiquei ali tranquilo. Daquele dia para a noite, cicatrizou relativamente bem. Mas na segunda-feira, eu fui com o meu pai, a gente foi no hospital. O que eles fizeram? Imagina se eu fico retardando. O cara chegar e falar, Tiago, a gente precisa esfregar, a gente vai lavar, vai limpar, vai tirar esse curativo, vai fazer um outro curativo. Porque você esfregou no asfalto. Quando você lavou, você não esfregou bem. Você precisa realmente esfregar, porque existem muitas impurezas ali. E existem casos de pessoas que caíram e não se lavaram, não se limparam da forma correta, e deu uma infecção num nível que teve que amputar. Então pensa, se eu retardo aquilo, o que acontece com a minha perna? Poderia acontecer. Você está me entendendo? Para de retardar os processos na sua vida, querido. Se você não quer ser amputado, para de retardar. Às vezes você não vai ser nem amputado, mas você fica com aquela perna que você não consegue... Lembra aquela cachaça que o ex-presidente gosta, 50-51? Aí você fica andando o resto da vida assim. Aí você não consegue fazer um esporte, você não consegue fazer um exercício, atrofia a sua perna. Por quê? Porque você retardou o que precisava ser feito.
Para de retardar os processos. E ainda tem uma última aqui, esqueci até a palavra, um último sinônimo. Tardar. E aí a gente já ouviu também aquela frase, Deus tarda, mas não falha. Isso é outra frase do inferno. Eu sei que quem fala isso pra gente quer nos levantar, né? Quer nos ajudar. Ei, fique em paz, Deus tarda, mas não falha. Não, Deus escreve certo por linhas tortas. Olha aí, não cai uma folha de árvore sem que Deus não permita. Isso é fato, é claro. É Bíblia, é versículo. E aí a gente acha, não, Deus tarda, mas não falha. Mas uma folha ele não permite cair. Mas ele tarda aqui, mas não falha. Sabe, a nossa concepção ela é muito pagã, ela é muito errada. A gente precisa romper com isso, queridos. Cara, deixa eu te fazer uma brincadeira com esses sinônimos aqui, ó. Procrastinar é adiar o processo, é postergar a atuação, é fazer demorar o que já deveria ter acontecido, é atrasar o agir de Deus e retardar o cumprimento do que o Senhor anseia nas nossas vidas. É retardar a manifestação do Senhor e tardar o pleno avivamento do Senhor em nós. Procrastinação te afasta da plenitude do que o Senhor tem para a sua vida. Eu não ouvi nenhum misericórdia, eu vou repetir. Procrastinação te afasta da plenitude de Deus sobre a sua vida. Aleluias. Nessa hora você fala, Deus, me ajuda. 2 Tessalonicenses 3:11, abra aí comigo. 3:11. Tô te esperando, Luquinha. Aí, ó. Tá, não tarda, não. Pois ouvimos que algum de vocês estão o quê? Ociosos. Não trabalham, mas andam se intrometendo na vida de quem? Procrastinação nos leva a isso aí. A gente deixa de trabalhar, a gente deixa de fazer, a gente começa a se envolver, a se enroscar na vida dos outros, a decidir pelos outros, a fazer tudo pelos outros e nada pela gente. A gente caminha num ciclo, queridos, que é de fato um ciclo muito degenerativo para cada um de nós. E sabe quem perde com isso? Nós. A sua procrastinação afeta a minha vida, bem como a minha procrastinação afeta a sua vida. Se eu não tivesse procrastinado os propósitos de Deus, os processos de Deus desde o começo da minha vida, e você também não, nós estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo agora? Não, eu tenho certeza, queridos, que eu estou passando por coisas hoje que eu ainda não entendi, que eu não aprendi o que eu precisava ter aprendido, e eu já estou passando por elas pela terceira, quarta vez. Quantos já se viram numa situação assim? Puxa, de novo isso? De novo isso, Deus? O que você tem feito para mudar isso? Ou você está orando igual Jesus, só afasta de mim esse cálice, só essa parte. A outra parte, contudo seja feita a sua vontade e não a minha, você não ora. Está comigo, querido? Está doendo? Se está doendo, reclama com Deus. Em nome de Jesus. Esfrega. Ó. Tem muita coisa nas nossas vidas, queridos, que nós vamos deixando para fazer daqui a pouco. E daqui a pouco. E esse depois nunca chega. Se é para procrastinar, como eu já falei, como eu já brinquei, procrastina o Instagram, procrastina o WhatsApp, procrastina o celular, deixa a bateria do celular acabar. Faz essa experiência. Não chega em casa hoje, não põe para carregar, vai trabalhar amanhã. A não ser quem trabalha com isso, é outra situação. Mas você não depende disso para trabalhar, deixa descarregar. Passa o dia sem acessar, sem ver. Sabe, eu fiz uma vez um propósito com o Senhor e eu deixei de acessar todas as minhas redes sociais, inclusive o WhatsApp. Teve gente que ficou brava comigo.
Tinha coisa que envolvia o trabalho. Eu falei, manda no e-mail, não quero nem saber, me liga. Mas eu fiz um propósito, queridos, primeiros dias. E eu não desinstalo, porque tem gente que faz e desinstala, né? Para não passar. Não, eu falo, eu vou matar minha carne mesmo. Com gosto. E querido. E aquele negócio assim, o WhatsAppzinho lá, 32, 60, 280. No final da semana tinha mais de 3.000 mensagens. E o que eu fiz? Eu abri, entrei, saí e falei, não quero nem saber. Se fosse importante, eu estava sabendo. Porque pensa, você lê 3.000 mensagens, querido. KKK, cococó, pipipi, papapá. Você vai ler tanta coisa ali que você fala, meu... Aí você perde um maior tempo de novo, você fala, que besteira, por que eu leio tudo isso? Facebook, quantas pessoas já não se entristeceram, já não se magoaram de alguma forma vendo alguma coisa no Facebook? E por que a gente permanece insistindo naquilo? Alguns anos atrás eu passei por uma situação por causa de Facebook. Nem foi eu não me entristeci com ninguém, mas eu falei alguma coisa ali, numa foto, numa postagem de alguém, deu um rebuliço. Na hora eu falei, basta. Eu mudei meu Facebook lá, ele se tornou tipo uma página, então eu não vejo nada. Às vezes o pessoal chega e fala, Ti, você viu isso que postaram? Não. Não, mas estou falando isso. Isso não vai mudar em nada a minha vida. Se fosse mudar, queridos, se fosse de fato mudar, já teria mudado. É ou não é verdade? Faz quantos anos que a gente não tem esse negócio, Facebook? Tem bem, sei lá, uns 15 anos já que existe Facebook? Ainda tinha Orkut antes. 10 anos. Mais de 10 anos tem. Mais de 10 anos tem. Talvez você não tenha acessado antes, mas já tem mais de 10 anos. Hã? Então, quando estourou é outra história, mas já existe há um bom tempo. Eu lembro do Orkut. Quem lembra de Orkut? A gente acessava o Orkut lá nos primórdios. Era quem entrava no Orkut? Só quem era convidado, mano. E quando você ficou sabendo do Orkut? Você falou, mano, eu quero fazer parte disso, velho. Aí você manda mensagem lá no MSN, não tinha nem celular na época. Tinha celular, mas era aqueles tijolão. Aí você manda mensagem lá, ô, me convida aí. A pessoa falava, não. E a gente fica lutando por uma coisa para quê? Aí você fica lá, e depois você cria o Orkut para ficar... Na época a gente ficava conversando por depoimento, sem publicar. Aquelas conversas secretas. Fica no MSN, mano. Sabe, a gente fica fazendo umas coisas que não faz sentido. 15 anos Facebook, olha aí. Então eu tinha 16. E no que isso mudou a minha vida? Talvez para pior algumas coisas. É ou não é verdade? Talvez, por isso que eu disse talvez. É a vida. Deveria ser? Não. Luquinhas, pega uma imagem aí para mim, que eu deixei, tá já no programa. Isso tudo nos leva sempre, queridos, a um embaraço. Na segunda eu começo o regime, na segunda eu resolvo esse problema. Por isso que a segunda é o pior dia para nossas vidas. Que ele chegou em algum momento da vida dele que a hora que tocava a musiquinha do Fantástico, que estava encerrando, ele falava, deu ruim. Começou a pior parte da minha semana. Porque ele já pensava, amanhã eu vou ter que acordar, é trabalho, é isso, é ruim, é chato. A gente não chega a lugar nenhum. Conseguiu a imagem aí, Luquinhas? No programa, abre aí imagens. Tá, mano, oxi. Azulzinha aí. Essa imagem, ela mostra pra gente um ciclo da procrastinação. Não é abrir em imagens, ô Luquinhas, é no programa mesmo. Eu quero te mostrar, querido, que você vive uma procrastinação muito mais do que você imagina. Tá no programa, mano. Não, ele está procurando, é diferente. No programa mesmo. Quer que eu desça aí? Você é expert.
No programa tem uma abinha ali, imagens. Deixa eu ir lá, peraí, rapidinho. Aqui? Volta aqui, ó. Você tá em avisos. Aí, ó. Pode pôr, Luquinha. Põe aí a imagem. Olha só. Esse é um ciclo da procrastinação nas nossas vidas. Primeira imagem ali em cima. Ó. Você tem de fazer algo, ou você tem algo para fazer ali. Quantos aqui tem alguma tarefa para fazer? Amém. Aí você, nesse caso aqui, para mim, seria de manhãzinha. Puxa, eu vou fazer meu devocional. Acordei, vou fazer meu devocional. Ah, mas eu vou tomar um café. Aí você se levanta e vai até a cozinha. Passa o café e tal, você toma o café. Aí você sai de lá, você vai para o quarto, aí eu sento no quarto e falo, pô, mas eu estou com café aqui, eu quero tomar ele quentinho. Aí, pô, vou dar uma olhada aqui no e-mail enquanto eu tomo o café. Aí você olha o quê? O e-mail. Aí do e-mail, você olha ali, pô, não tem nada de importante, interessante, você sai do e-mail e faz o quê? Facebook, Instagram. Não, vai chegar lá, irmã. Tá com pressa. Aí você sai do Facebook ali, você vai para algumas coisas na internet. Cara, sou eu todinho. Cuspido e escarrado. Aí você acessa os conteúdos, você vê lá, entra lá no Globo Esporte, eu gosto de esporte, Globo Esporte, Fox Esporte. Fica vendo as mesmas notícias nos dois sites. Aí você sai disso e você fala, pô, deixa eu dar mais uma olhadinha no Facebook, no Instagram. Aí você sai do Instagram, você fala, puxa, acabou o café. Mas agora eu estou com sede, eu quero tomar um copo de água. Aí eu vou até a cozinha. Pego um copo de água, volto para o quarto, enquanto eu tomo a água, puxo o celular de novo e acesso o WhatsApp. Por quê? Tem 300 notificações lá. Aí você fica ali e tal, aí você pensa, puxa, atividade, eu preciso fazer atividade. Aí quando você se vê, você fala, o que é o último quadradinho ali? Ó? Percebe que você não fez nada. E o pior, quanto tempo passou? Umas 2 horas. Quantos aqui não vivem isso? Não necessariamente 2 horas, mas quando você vê, você fala, mãe, eu preciso fazer isso. Aí você vai, você faz 300 coisas, quando você volta, você fala, meu, cara, eu preciso ir embora, já preciso sair, preciso... Sabe por quê? A procrastinação ela é um ciclo vicioso. Eu quero te chamar, queridos, hoje, para parar de procrastinar, evite distrações, foque na recompensa. Pode voltar as luzes, normal? Foque na recompensa, no objetivo que você irá alcançar. Não seja perfeccionista e não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém? Olha só, Rick Warren, quantos conhecem esse homem? Ou já ouviram falar dele? Rick Warren é o pastor de uma igreja extremamente relevante nos Estados Unidos. E ele disse o seguinte sobre procrastinação. A maioria de nós já experimentou as 8 fases da procrastinação. Primeira delas. Desta vez eu começarei mais cedo. Já se identificou aí, 100%, né? Primeira fase da esperança. Vou começar mais cedo dessa vez. Segunda fase, eu preciso começar logo. É uma fase de pouca atenção. No quadrinho anterior ali, você estaria indo pegar o café. Mas eu vou pegar o café e vou voltar e vou fazer logo. Terceira fase, eu deveria ter começado mais cedo. É uma fase já de culpa insidiosa. Você já está começando a se culpar assim, porque eu não comecei. Eu não fiz. Aí entra a quarta fase. Você olha no relógio e fala, puxa, já passou 1 hora. Mas ainda dá tempo. É aquela fase de uma falsa segurança. Uma falsa esperança. A quinta fase, o que há de errado comigo? Você já começa a ficar bravo consigo mesmo. E aí é a fase do início de desespero. Depois entra a sexta fase, eu não aguento mais. É a fase de um sofrimento intenso. Você fala, não dá, eu não consigo mesmo. Aí entra a sétima fase. Não, eu vou fazer acontecer. É a fase do, vou me livrar disso. E aí entra a oitava fase. Da próxima vez, eu começarei mais cedo. Que é o ciclo se fechando e reiniciando.
Quantos se identificam com esse pequeno ciclo? Eu me identifico umas 3 vezes, né? E o Rick Warren, ele continua assim: procrastinação pode resultar em danos enormes, tanto para nós quanto para outras pessoas. Causa pressões e problemas extremamente desnecessários. Desperdiça oportunidades, tempo e dinheiro. O problema é que procrastinação vicia. Quanto mais sucumbimos a ela, mais difícil se torna mudar. Deixar as coisas para depois se transforma num modo de vida, acarretando para nós e com frequência para outras pessoas grande sofrimento físico e emocional. Um dia, queridos, todo dia chegará. Você entendeu essa frase? Um dia, todo dia chegará. Ah, eu deixo para amanhã. Cara, esse amanhã vai chegar, você vai ter que fazer e talvez amanhã seja muito pior do que hoje. O processo que nós fugimos, ele se torna muito mais doloroso depois. Lembra a história da queda da moto? Se eu tivesse feito naquele momento exato ali, talvez meu corpo tivesse ainda anestesiado, adrenalina alta, você limpa ali muito mais fácil. Mas eu esperei 3 dias. E aí, pensa numa angústia, vontade de dar um soco na cara do enfermeiro que estava fazendo o meu bem. Para o meu bem. Nem todo sofrimento que nós vivemos é para o nosso mal. Provérbios 27:1. Eu já estou encerrando, queridos. Faltam só 7 páginas. Brincadeira. Provérbios 27:1. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Sabe, a gente empurra para amanhã, amanhã eu faço. Sabe, eu vou dar um exemplo simples. Eu sou casado com a Rebeca e suponhamos que a gente não tivesse uma conta conjunta no banco. Amanhã eu vou no banco tornar minha conta conjunta com a Rebeca. Aí eu morro. O que acontece? Ela acessa a conta? Passa um perrengue, ela vai ter que entrar com um processo na justiça, um monte de coisa. E aí ela passa anos sem ter acesso a um dinheiro que está ali disponível. E o que acontece? Eu estou te dando um exemplo, é claro, de alguma forma até meio drástico, mas para de procrastinar, queridos. Para de empurrar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Se é para empurrar para amanhã, empurra para amanhã a discussão, a briga. Empurra para amanhã o Netflix, chega em casa e fala: amor, eu e você e eu. Vamos comer, o que você quer comer? Um miojo, eu faço. Pão com manteiga, ovo, zoião, 2 e um bife. Sabe, senta, valoriza aquilo que você tem de importante e disponível para você hoje, porque amanhã você pode não ter. Esse amanhã pode não chegar para você. E aí você acarreta em um monte de consequências que você não conseguiu realizar hoje. Acarreta em inúmeras consequências que você não conseguiu mudar hoje. Você deixa para amanhã. Sabe, existem casais, por exemplo, eu já ouvi histórias de um homem, o homem cuidava das finanças. A mulher não sabia de nada. Aí esse homem morreu. E a mulher crente que tinha uma grana. Ela tinha uma grana negativa. Porque eles eram casados com partilha total. A dívida que ele tem ficou para ela. E o cara deixou um rombo. De que forma, queridos, que nós queremos caminhar? Sabe, nós precisamos parar de procrastinar de fato. A gente quer viver uma vida, muitas vezes a gente deixa de dormir. Não, eu vou dormir 6 horas para fazer. Sabe, um período da sua vida é uma coisa. Eu conheci pessoas, eu estudei com pessoas na faculdade, na pós-graduação, que dormiam 4, 5 horas por noite. Durante a semana, mas nos dias de folga eles dormiam quase que o dia inteiro. Mas eles passaram 4 anos, depois pós-graduação, dormindo dessa forma. Depois que eles saíram desse processo, eles voltaram a dormir normal. Procrastinar o seu sono, deixar para depois o seu sono, é prejudicial para você mesmo. Isso é uma coisa simples, o sono.
Mas quantas coisas você não está empurrando com a barriga, deixando para depois, e está acarretando num monte de problemas sobre você? Sabe, isso mesmo que você pensou. Isso aí mesmo. É o que você já deveria ter mudado, feito de forma diferente, e ainda não fez. Por quê? A procrastinação ela pode ser amiga de muitos de nós, queridos. Se nós procrastinarmos aquilo que não tem importância. Mas se nós procrastinarmos aquilo que é importante, que é fundamental nas nossas vidas, ela será a nossa maior inimiga. Salmo 118, 24, ele diz assim: Este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegremos e exultaremos. Este é o dia que o Senhor fez. Viva o seu hoje. Porque esse é o dia que o Senhor fez para você mudar, para você tomar essa decisão, para você parar de procrastinar, para você parar de empurrar com a barriga aquilo que você precisa fazer hoje. Você está comigo, querido? Decidir, não decidir, queridos, é decidir pelo não. Eu vou repetir, não decidir é decidir pelo não. A gente acha muitas vezes, não, eu não vou decidir isso agora, você está decidindo, mas pelo não. Não existe meio termo. Não existe ficar em cima do muro, depois eu vejo. Isso não acontece, não dá. Existe na Bíblia, queridos, um senso de urgência para cada um de nós. Ele é estabelecido em toda a palavra. Não pressa, urgência. Pressa é uma característica de quem está atrasado. Urgência é diferente. Se nós olharmos em inúmeras partes da Bíblia, Gênesis, por exemplo, Gênesis 45, 9, nós vemos 2 anjos com urgência levando Ló e a sua família para fora da cidade. Ele fala do quê? De urgência. A própria esposa de Moisés, por exemplo, Gênesis 45, fala Êxodo 4, 24, fala da esposa de Moisés circuncidando o filho de Moisés. Ela fez aquilo com urgência. Porque se ela não fizesse ali, Deus ia matar Moisés. Por quê? Porque ele procrastinou a circuncisão do filho dele. O que era já um mandamento estabelecido pelo Senhor. Jesus manda Zaqueu descer da árvore com urgência. Nós vemos também, por exemplo, em João 13, 27, Jesus de novo, ele manda Judas, aquele que era o traidor, quem se lembra? Ele fala para Judas, Judas, faz o que você tem para fazer urgente. Faça logo. O que é isso? É um senso de urgência. Cara, para de procrastinar. Ele já estava com aquela decisão, ele já estava com aquilo, Deus empurrou ele aí. Me ajuda a cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Se nós olharmos Atos 12, 7 também, ele vai dizer assim, que um anjo ordena a Pedro que se levante depressa e saia ou saísse da prisão. Nós vamos ver também, no mesmo livro de Atos 17, 15, um pedido de Paulo para Silas e Timóteo, para que eles fossem ao seu encontro com urgência. Queridos, em toda a palavra, 2 Timóteo 4, 9 e 21, procure vir logo ao meu encontro, e ainda reforça, procure vir antes do inverno. O que é isso? Urgência. Existem coisas que são urgentes nas nossas vidas, nós precisamos fazer já. Não dá mais para nós empurrarmos. Eu quero chamar o pessoal do louvor para subir. Procrastine, querido, aquilo que é irrelevante para a sua vida, mas seja urgente naquilo que é fundamental. Para de empurrar. Pensa comigo, o cego do caminho de Jesus ali, que chega que começa a gritar ali, ei Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se ele procrastina, se ele falar, estou sem voz, não vou gritar agora. Ia ficar cego, ia estar pedindo esmola até hoje. Estava morto. Estava morto. Pensa comigo, queridos, Davi, Natan chega para ele, diante dele, e fala, ei, você pecou. Pensa comigo, Davi fala para Natan, ei, não vou me arrepender não. Batseba é toda lindona, pequei gostoso, quero pecar de novo. Ele tinha sido o rei que ele foi?
Não, por quê? O que ia acontecer? Certamente iam apedrejar ele. Pensa comigo, se Jesus, quando levam a ele aquela mulher adúltera, que ele está ali no chão, brincando com um pauzinho no chão, ele não fala nada. Se ele fala, estou cansado, não vou falar nada. O que ia acontecer? Iam apedrejar a mulher, era capaz de apedrejar ele também. Sabe, existem coisas que nós precisamos deixar para depois. Existem tantas coisas que nós fazemos. Por exemplo, eu brinquei, de manhã às vezes eu pego o celular, aí você fica, e você fala, no que isso me mudou? No que isso transformou a minha vida? No que isso me empurrou para mais perto de Deus? No que isso fez a mínima diferença em mim? Nada. Esse tipo de coisa é o que nós precisamos procrastinar. Deixa para depois. Se der, eu vejo. Se não der, não mudou nada. Sabe, a gente faz questão de chegar à noite, os mais antigos fazem muito isso, chega à noite, faz questão, assiste a novelinha e depois da novelinha aquele jornal, que fala o quê? Só de bagaço. No que aquilo muda a sua vida? Cara, São Paulo, Brasil tá um caos. Nada presta, nada funciona. Nada serve. A gente precisa abrir mão daquilo que não faz mais diferença nas nossas vidas. Se coloque de pé, querido, no seu lugar. E eu quero te chamar a esse senso hoje de mudar, de romper, de realmente abrir mão daquilo que não tem te transformado, não tem servido para o seu crescimento, para a sua mudança, para a sua melhora. Para de procrastinar aquilo que é relevante e importante para você. Não dá tempo mais para essas coisas. Existe uma urgência no Senhor, querendo realizar coisas nas nossas vidas, e nós estamos procrastinando. Nós precisamos abrir mão disso. Chega, basta. Não dá mais. Eu quero que você faça uma oração bem curta comigo. Repita aí comigo: Deus, me ajude nessa noite a fazer o que eu já sei que preciso fazer. Ajuda-me a fazê-lo agora, em nome de Jesus. E se você tem coisas que você quer falar com Deus, queridos, essa é a sua hora, fala com Deus. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, eu não quero impor mãos sobre ninguém, porque não adianta eu impor mãos para você e você continuar procrastinando, continuar empurrando lá para frente, empurrando para depois. Eu quero ler com você mais 2 versículos somente. Não precisa nem abrir, Luquinhas. Filipenses 4, 6 e 7. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E 1 Pedro 5, 7. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Você confia em Deus? Ele é seu Senhor de fato? Então acredite, queridos, Ele cuida de você. A palavra diz que Deus tem o universo na palma das mãos. O universo inteiro. Nós somos infinitamente menor que o universo. Se Ele tem o universo inteiro na palma das mãos dele, você acha que Ele não teria condição de cuidar da sua vida, de cuidar daquilo que tem atormentado a sua mente, o seu coração? Para de empurrar, para de deixar para depois aquilo que você precisa fazer hoje. Confia que Ele está te guardando, mas faça a sua parte no processo. Libera o som do céu, que vai trazer cura, vai trazer vida, restauração. Libera o som do céu, que vai tirar as prisões, libertará os cativos e trará esperança.
o som do céu neste lugar, para que tua glória se estabeleça e os povos te conheçam e declarem que tu és rei. Que tu és rei. Eu vou clamar, gritar, não desistirei até que os céus se abram sobre mim. Eu vou clamar, gritar, não desistirei até que os céus se abram sobre mim. Libera o som do céu, que vai trazer cura, vai trazer vida, restauração. Libera o som do céu, que vai tirar as prisões, libertará os cativos e trará esperança. Queremos o som do céu neste lugar, para que tua glória se estabeleça e os povos te conheçam e declarem que tu és rei, que tu és rei. Eu vou clamar, gritar, não desistirei até que os céus se abram sobre mim. Eu vou clamar, gritar, não desistirei até que os céus se abram sobre mim. Eu vou clamar, gritar, não desistirei até que os céus se abram sobre mim. Eu vou clamar, gritar, não desistirei até que os céus se abram sobre mim. E se preciso for, darei a minha vida para liberar o som do céu. e se preciso for, E se preciso for, e se preciso for, darei a minha vida para liberar o som do céu. E se preciso for, e se preciso for, e se preciso for, darei a minha vida para liberar o som do céu. E se preciso for, e se preciso for, e se preciso for, darei a minha vida para liberar o som do céu. E se preciso for, e se preciso for, eu vou clamar, gritar, não desistirei até que os céus se abram sobre mim. Eu vou clamar, gritar, não desistirei até que os céus se abram sobre mim. com fé, Eu vou clamar, com força, não desistirei até que os céus se eu vou clamar, não desistirei até que os céus se abram sobre mim. diga eu não desistirei, Não desistirei, eu não desistirei, eu não desistirei, não desistirei, eu não desistirei, eu não desistirei.
Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a fazer aquilo que nós sabemos que precisamos fazer. Mas fazer hoje, Pai, nós não queremos mais deixar para amanhã. Nós não queremos esperar que o amanhã resolva as nossas coisas, não. Nós não somos escravos do tempo, nós utilizamos o tempo para fazer as nossas coisas. E nós cremos nisso, Pai, nós entramos nesse aspecto de urgência do alto. Existem coisas por fazer, por realizar, que nós precisamos fazer. Nós queremos viver os processos. Nós queremos entrar, Pai, naquilo que o Senhor está realizando nas nossas vidas. Mas nós não queremos mais deixar de lado, Pai, aquilo que é urgente e necessário. Procrastinaremos aquilo que não deve mais ser feito, que não tem importância, que não é relevante para nós. Mas aquilo que é importante, aquilo que é fundamental nas nossas vidas, nós não empurraremos mais com a barriga para o nosso amanhã. Nós mudamos o nosso hoje, Pai, por isso nós oramos, ajuda-nos a realizar hoje aquilo que precisa ser feito, realizado e cumprido nas nossas vidas. Nós não queremos ser retardatários mais. Existe um combate, existe uma carreira, existe uma corrida sendo traçada, sendo feita, Pai. Nós não queremos ficar para trás. Nós não queremos ser retardatários, Pai, atrapalhando a nós mesmos, mas também aos nossos irmãos. Nós queremos caminhar a nossa corrida, nós queremos rumar o nosso rumo e viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. E por isso nós oramos, ajuda-nos a fazer e realizar hoje o que nós precisamos fazer e realizar. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e clamamos, não nos deixa mais voltar a esse ciclo que é vicioso, que é corrosivo, que é degenerativo, Pai, sobre as nossas vidas. Livra-nos, Pai. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Foi para isso que Ele veio. E eu vejo essa palavra no meu espírito: liberdade, livres. Amém. Quando combatermos de fato a procrastinação em algumas coisas, verdadeiramente seremos livres. Você viverá e colherá frutos disso. Não dá tempo mais, não existe mais espaço de tempo para isso. Pare de procrastinar, se rompa, se livre desse vício. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos sobre nós esse ciclo vicioso findado agora, em nome de Jesus. Mediante as nossas decisões, mediante as nossas orações, Pai, e principalmente mediante a nossa sujeição ao Senhor, nós declaramos findado toda procrastinação, todo ciclo vicioso sobre nós, em nome de Jesus. E se você crê, diga comigo amém. Amém. Em nome de Jesus.